Ai, gente, desculpa que eu não tenho gravado o início, mas eu gravo agora para vocês. Essa daqui é a questão sobre... É a primeira questão que a gente trabalhou hoje. Opa, só pegar aqui, pronto. A primeira questão que a gente trabalhou hoje, que ela, novamente, né, vamos fazer o método Juliana, de ler isso daqui primeiro. Então tá, é uma questão que está falando o quê? A respeito da peste negra do século XIV. Então, pô, a peste negra foi uma peste gigantesca que aconteceu na Europa nesse século XIV e em outros também. Mas a questão que essa questão vai estar apresentando esse texto do Boccaccio, que é do autor do Decamerão. E aí vamos ler aqui, ó. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já no ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, em 1348, quando na muito selva cidade de Florença sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamava-os o populacho de bubões. Então aquela coisa, a FUVEST ela é meio estranha, confesso para vocês, ela é mais exigente, mas ela é meio estranha também, que ela vai falar o quê? Ó? Ela tá lançando esse trecho para vocês do Boccaccio, falando da peste negra, que ela vai virar para você, mano, dane-se o texto, o que você sabe da peste negra? E a partir daí ele vai lançar essas alternativas para gente. E aí, só para vocês verem aqui as alternativas, ela está falando o quê? Que a peste negra provocou uma gravíssima queda demográfica, que afetou grande parte da produção econômica europeia. A outra alternativa, originou-se no Oriente, penetrou no continente europeu pelos portos e manteve-se restrita à Península Itálica. A C foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de centralização política. O AD foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia que dificultava o contato humano e, assim, o contágio. Estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como Segunda Cruzada. E aí que eu falo para vocês agora, pausa o vídeo, porque eu já vou apresentar agora a alternativa para vocês. Pausa aí. 1, 2, 3 e vai. A alternativa correta seria a primeira. Como eu havia falado para a galera, era o quê, cara? Na FUVEST é interessante a gente partir para nossa zona de conforto. Como assim? O que a gente acha mais correto e não partir para, sei lá, aleatoriedades. Por exemplo, a peste negra, a gente sabe que foi uma epidemia gigantesca que ocorreu aqui no mundo, matou 1/3 da população europeia do período. Então, pô, provocou uma gravíssima queda demográfica, que afetou, sim, grande parte da produção econômica da Europa. Então, pô, a gente sabe que é a correta. A B vai falar que se originou no Oriente, é uma questão meio xenofóbica, mas ela vai estar afirmando isso. E ela também vai estar, tipo, falando uma coisa bem coerente, que é aquela coisa, manteve-se restrita à Península Itálica? Não, cara, ela se expandiu por toda a Europa, ela não ficou somente ali na região da Itália. A C foi provocada pela fome e pela destruição dos camponeses, favoreceu o processo de centralização política. Ela não foi provocada pela fome nem pela desnutrição. Isso é mais por caracteres não higiênicos da população europeia. Digamos que essas coisas de fome e desnutrição intensificaram, mas ela não foi provocada por isso, né? E ela vai falar, e a D, ela lança uma outra ideia bem coerente, contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, também não faz muito sentido, por causa que ela não foi contida. Ela em si, ela se expandiu bastante para a Europa, ela não chegou a ser contida, ela só dizimou 1/3 da população europeia, então essa alternativa também se apresenta como incoerente. A E estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos do movimento conhecido como Segunda Cruzada. Também não teve esse estímulo à peste negra. As cruzadas, elas podem, boa parte das coisas podem ter acontecido junto com a peste negra, mas não teve essa motivação, ok? As cruzadas teve outras motivações. Então tá, essa é outra questão. É uma questão, como eu falei, interessante, porque a gente analisa esse mapinha bonito aqui, e aí, aquela coisa, vamos lá para o método Juliana, a gente lê isso daqui primeiro, né? A representação cartográfica de Battista Agnesi. Ok, vamos para o texto denunciado.
A representação cartográfica a seguir refere-se à viagem de circunnavegação iniciada em Sanlúcar de Barrameda, na Andaluzia, em 20 de setembro de 1519, comandada pelo português Fernão de Magalhães, a serviço da monarquia da Espanha. A despeito da repercussão da viagem para o subdesenvolvimento dos conhecimentos náuticos e para a exploração do Oceano Pacífico, Batista Guinesi foi um dos poucos cartógrafos a editar a empreitada de Magalhães. Ok, então tem essa representação aqui, ó, feita do Batista Guinesi, lá em 1545, olha só que louco, né? E aí a gente está vendo essa representação do mundo, um pouco, para não dizer bastante, diferente da nossa representação de Mapa Mundi hoje. A gente vê, tipo, por volta, alguns anjos, parece ser, né? Aqui na região da América, por exemplo, aqui na região dos Estados Unidos e Canadá, a gente vê meio que parece uma falta, parece que não tem uma delimitação ali. Por exemplo, aqui também tem tipo alguma coisa que parece que continua, parece que não tem uma representação completa do continente antártico, né? E como aqui também tem um L estranho aqui em cima, como também parece que a África também se transforma num L de cabeça para baixo, são representações da época que essa galera não tinha nenhum satélite, né? Mas beleza. Então vamos lá. A representação cartográfica de Batista Guinesi, vamos pensar nas alternativas. Revela a permanência das técnicas e sentidos simbólicos da cosmografia medieval que orientam os navegadores ibéricos, os navegadores ibéricos na época da expansão ultramarina. B. Estava vinculada aos dogmas cristãos e procurava conciliar o registro da viagem de Fernão Magalhães com a perspectiva da terra plana ainda presente entre os letrados cristãos. A C. Estava baseado nos relatos dos navegadores, no acúmulo de conhecimento acerca das rotas marítimas e as estimativas de distâncias a partir dos cálculos matemáticos e da planificação do globo terrestre. Apresentava o Oceano Pacífico em suas reais dimensões, de acordo com o entendimento de Fernão de Magalhães e de Cristóvão Colombo, em desacordo com as perspectivas cristãs. Estava assentada nos conhecimentos detalhadamente geográficos bíblicos e das formulações cosmológicas de Ptolomeu fundamentais para o sucesso da viagem de Fernão de Magalhães. Como eu falei, novamente, pause isso aí para você pensar nas alternativas. Pausou? 1, 2, 3, foi. Essa daqui eu acho que é uma outra questão que a gente vai pela nossa zona de conforto. A gente vai pelo que a gente manja, ok? Essa daqui seria a C, como eu falei, né? Estava baseada nos relatos dos navegadores. Ou seja, cara, quando, por exemplo, eu mostrei aqui que faltava como eu posso dizer aqui, faltava uma coisinha aqui, ó, nessa região aqui, ó, como também faltava aqui, eu quero dizer o quê, cara? Isso daqui foi construído a partir das experiências de viagem do Fernão de Magalhães. E o Batista Guinesi, ele apenas registrava isso, sim, com seus cálculos matemáticos, né? E é interessante pensar nessa alternativa C, porque fala o quê, cara? Tudo isso é acúmulo de conhecimentos, isso é o quê? A galera viajando, fazendo merda e construindo seus mapas para não repetir essas merdas. Por isso que tem o quê? Cálculos matemáticos. Um erro que muita gente pode cometer nessa brincadeira é quando você vê, tipo, terra plana ou na ideia de planificação do globo terrestre. Cara, confia aqui na palavra de historiador. Terra plana, cara, e isso daí já está totalmente desacreditado desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, a galera já tinha provas fáceis de que a Terra ela era esférica. Essa lógica de terraplanismo é uma bizarrice contemporânea, e quando a gente vai ver o nosso passado, a gente conhece que tipo, essa galera já tinha noção disso. Você vai encontrar muito sobre terraplanismo em tipo imaginário popular ou em coisas loucas do tipo como monstros ou seres gigantescos marítimos. O que a gente tem é o quê? A planificação do globo terrestre. É o quê? Para facilitar a visualização do mapa mundi, a gente coloca tudo num plano para a gente ver onde fica tal lugar. Até hoje, nosso mapa mundi, a gente pira para essa planificação do globo terrestre. Mas isso está muito longe de que a Terra seja plana. Perfeito? Vou voltar para a questão aqui, ó.
Então, tá, tem essa questão, esse trecho dessa música, que é a Geração Coca-Cola, do Renato Russo e da Villa-Lobos, que é ali daquele de 1984, onde a gente está vendo um momento de transformação democrática no Brasil. E aí eu vou ler esses trechos aí, e aí a partir daí vocês já estabelecem reflexões, perfeito? Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs no seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Uou, né, cara? O que esses caras querem falar com isso daí, né, cara? Qual é a interpretação que esses caras lançam pra gente? Então, a partir desses versos, é o que a FUVEST vai falar, né? Então, tipo, ela não lança nada mais, ela só lança isso. Esses versos. Então, a gente tem que ter uma interpretação correta deles, como também um conhecimento prévio sobre o que foi essa música. E aí, novamente, eu lanço para vocês, gente. 2 minutinhos aí para vocês lerem as alternativas, como também apresentarem aí, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, fiquem à vontade, ok? Júlia Beatriz, rapidinho. Eu ainda estou lendo as alternativas. Demorou. Beleza. Deixa eu ver, a galera tá mandando aqui, ó. O André manda de C, Rafaela de E, a Camille falou que está em dúvida entre B e C, Stase. Me fala se o nome é Stase ou Stase, eu falo certo, mas por enquanto vou falar Stase. Manda A, Yasmin manda B ou C, e a Giovana também manda B ou C. Ah, então tá, Stase. Deixa eu ver, o Daniel manda de C. C. Ok. Deixa eu ver, a Giovana levantou a mão? Não? O que apareceu aqui? Sim, professor, eu levantei. Eu queria saber o significado de repúdio, antes de querer falar alguma alternativa. Boa. Quando a gente fala em repúdio, a gente quer falar, tipo, sobre, como eu posso dizer, de negação. Quando eu não gosto de algo, quando eu, sei lá, eu não gosto de você, eu tenho repúdio a você. Quando eu tenho, sei lá, repúdio pelo Renato Russo, é que eu não gosto da música dele, eu não gosto da pessoa dele. Então, repúdio é aquela coisa, esse ser contrário a essa pessoa, ok? Entendi, obrigada. Eu disponho. E aí, gente, eu iria aí, como eu estou falando também que eu já esqueci um pouco das alternativas aqui, eu iria na alternativa do repúdio, na alternativa C. Eu iria nessa daqui de propõe o repúdio por parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática. Ok? E aí eu acho que vocês já variaram aí suas alternativas, vamos ver qual é a certa. Vixe, eu tô mandando muito bem. Tô mandando muito bem na FUVEST, cara, vou prestar de novo, vou prestar de novo. Mas, ó, galera, eu acho que, tipo, essa questão, ela, que eu falo para mim como professor de história, né, ela não chegaria a ser tão difícil por causa que ela apresenta algumas características que a gente pode ir por eliminação, né? Por exemplo, eu acredito que ele não apresenta esperanças em relação ao regime democrático. Esperanças, ele fala aqui no final, tipo, de umas esperanças mais de rebeldia, né? Somos filhos da revolução, burguês sem religião. Então, aquela coisa muito mais da juventude
do que o próprio regime político que vai estar se construindo nesse período, né? E aí aqui fala, né, indignação e rebeldia da juventude, beleza, mas eles não expõem, eu acredito, a colégio eleitoral e nem a bipartidarismo. Eu acho que eles não expõem essa ideia disso. A C, como a gente viu, está correta, né? A D oferece uma visão positiva acerca do período militar. Não, cara, é totalmente o oposto disso. Não. Renato Russo nunca iria apresentar uma posição. O período militar não foi bom, pelo amor de Deus. Por favor, O período negro, horrível. Vamos lá. Aí, reforça a capacidade de mobilização e reivindicação da juventude. Beleza, pela liberdade de expressão e criação de novas universidades públicas. Eu acho que nessa daqui ele já extrapola, porque não menciona universidades. Então, como eu falei, essa questão ela não é tão assim difícil, porque a gente vai por eliminação. E aí, a C seria bem coerente, por causa que mostra esse repúdio por parte das questões políticas que estão se construindo ali na transição democrática, que o Renato Russo e o W. Lopes, eles estão vendo que essa transição democrática, ela não vai ser tão democrática assim, ela vai ter muitos políticos que se beneficiaram com a ditadura militar, continuando com seus benefícios durante o período democrático. Então, eles estão muito mais tendo fé na juventude brasileira em relação à política do que a própria democracia brasileira ali. Perfeito? Então, gente, dito isso, vamos para as últimas questões, ou se pá é a última, acho que é das últimas aí, que eu separei poucas questões para vocês. Essa última aqui, cara, ela pode ser complexa, mas eu achei ela muito interessante, porque meio que ela cria um debate na nossa mente e depois ela apresenta algumas reflexões aí. Ray, pode falar. Opa, essa eu respondo, pode deixar. Não, demorou. Então, vamos lá, gente. De acordo com isso... Ah, não, peraí. Vamos pelo método Juliano aqui. Método Juliano, vai lá. Escolha a alternativa que demonstre corretamente os elementos de continuidade e de descontinuidade entre a revolução do impresso e a revolução eletrônica apontadas pelo autor. Ok. Vamos para a questão, então. De acordo com o historiador Martin Lyons, nos temores contemporâneos em relação ao acesso ilimitado a sites perigosos da internet e as dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição da informação, houve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa. Então, é interessante esse trecho porque esse historiador, o Martin Lyons, ele estabelece uma relação muito interessante entre o que é agora a revolução tecnológica, ou revolução eletrônica, no enunciado, com a revolução do impresso que aconteceu ali no meio do período renascentista, ok? Tanto que o livro chama como aqui, ó, a história da leitura de Gutenberg, o grande criador da impressora na Europa, a Bill Gates, que é o cara que ajudou a popularizar computadores ali no final do século XX. Então, ele está estabelecendo uma relação entre a criação do Gutenberg e a popularização do computador do Bill Gates, perfeito? Então, a gente já está analisando dois momentos históricos, e aí essa questão, ela vai apresentar esse debate para a gente e ainda decidir qual a alternativa correta. Isso é muito insano aqui, mas vamos lá ver. Eu acho que está um pouco pequeno, porque são alternativas mais robustas, mas eu espero que vocês consigam ler aí corretamente. E aí eu estipulo aqui 2 minutinhos para vocês pensarem, e a gente volta aqui a analisar quais são as alternativas, beleza? Mas, galera, abre o microfone se tiver dúvidas, se quiser explicar o porquê você selecionou uma alternativa ou outra, manda no chat, fiquem à vontade. Eu ia perguntar se era recente, mas eu vi que era 1999 isso daqui.
O livro do Martin Lyons é de 99, mas essa prova aqui da FUVEST, essa prova é de 2019. Ah, tá. Mas, querendo ou não, é um debate recente mesmo aí, ó. A ou B, eis a questão. Eu tô tentando Beleza. ler. Deixa eu ver, a Juliana, não vou conseguir responder essa não, tá uma bagunça aqui em casa, tá difícil de ler. Ok, Juliana, não se preocupe aí. Se você quiser, só acompanha aí a nossa linha de raciocínio para você entender aí, não se preocupe. Deixa eu ver, a Rafaela Sim. manda de C. Boa, Rafaela, gostei. Eu gostei dessa alternativa também, dessa alternativa C. Só não sei se é correta, mas eu gostei dessa. Mas tem outras também que parecem interessantes, mas interessante. Eu O não Ray tô fala dizendo. 2 respostas. Manda aí 2 respostas, então. Na hora você vai poder marcar as duas, é claro. Escolher uma. Mas Aí, pode mandar as duas aí. C, Opa. Camila C. Tá, o André manda E, a Camille C ou E, então a galera tá em dúvida entre a C e a E. Perfeito. Beleza, galera. Deixa eu ver. Tamires manda um C. Como eu acho que já passou aqui uns 2 minutos, então vamos ver aqui qual a alternativa correta. Eu acho que eu errei feio nessa. Eu achei que o Stasi fala C, mas acredita que B também tem uma informação errada no meio. Ok. Eu iria de C também. Eu iria de C, mas como eu também disse, eu ficaria confuso entre outras alternativas. Mas vamos ver qual é o correto aqui, ó. Nossa, acertou, eu iria de A. Deixa eu ver. As chamadas revolução do impresso e revolução eletrônica não somente Eu estava em favorecem dúvida entre a A. multiplicação e democratização do acesso à informação, como também auxiliaram a formação de um público mais vasto e mais crítico. Eu acho que essa daí é uma ideia que eu me lembro que eu acho que para quem cresceu década de 90, assim, anos zeros, era uma grande esperança que a gente tinha da internet, para facilitar o acesso e todo mundo ser mais crítico com as informações. Mas só que eu acho que a C, ela fala uma coisa muito triste que aconteceu nisso tudo, fake news e diversas informações incoerentes que surgem na internet, né? Então, por isso que eu vi a A, eu falei, pô, eu cresci ouvindo muito esse discurso, assim, mas só que a gente sabe que, na realidade, muito mais do que um público mais crítico, a gente pode ter um público também menos crítico e mais manipulável dentro da dinâmica da internet, né? Deixa eu ver, a Giovana mandou achando que essas perguntas todas são resposta C. Verdade, hein? Olha, Giovana, não tinha parado para pensar nisso. Talvez a FUVEST deixou todas as alternativas C e a gente não só descobriu agora com você, Giovana. É que a gente só está em história, Giovana. A gente não está no restante ainda, né, da aula? A gente só está que foi, Giovana? Eu também pensei nisso. A Júlia também falou que pensou nisso. Beleza. Mas vamos lá. A B. A implementação das novas tecnologias de comunicação eliminou a diferença entre usuários e os excluídos do universo da escrita, tal como se prometeram no início da adoção. Eu acho que é novamente uma perspectiva bem positiva da internet, né? E a gente sabe que até hoje, mesmo com a internet, diversas pessoas são excluídas desse processo, não está tão acessível assim como a gente pensava que seria. E a C, que é a correta, eu acho que a C ela poderia ir mais fundo na questão, mas ela apresenta pontos mais coerentes, né? A manutenção dos índices elevados de circulação de fake news nas redes sociais demonstra que a revolução da comunicação depende de quem domina e de quem usa as tecnologias, né? Deixa eu ver, alguém levantou a mão? Ray, pode falar. Eu falei que era C. Acertou. E essa D eu achei muito capciosa por causa que ela pega, tipo, o Index Librorum Prohibitorum, né? Que era aquela coisa da Igreja Católica no período da Inquisição, de fazer uma lista de livros que não poderia ser lido pelos fiéis, né? Então ele faz uma... e ele faz uma comparação disso com os marcos regulatórios da internet, né?
Tipo, não, ele faz uma comparação disso com os marcos regulatórios de internet, mas falando que os marcos regulatórios só limitam ao controle de pornografia. Mas não, os marcos de internet, eles vão muito além do que apenas pornografia. Também na tentativa de combater fake news, também na tentativa de limitar a ataques hackers e outras coisas que a gente sabe que acontecem na internet, né? E aí que eu acho que muita gente colocou também, né? O advento da tipografia não foi necessariamente revolucionário, pois não mudou a natureza nem o assunto dos livros. Uou! Já a tecnologia digital suprimiu todas as formas anteriores de comunicação da oral imprensa. Eu acho que essa AE tem críticas interessantes, mas só que ela é muito extrema, assim, calma. Com o advento da tipografia, da impressora, muitas coisas permaneceram da mesma maneira, né? Como se a igreja tinha controle ali antes da impressora, digamos que depois da impressora a igreja protestante conseguiu divulgar sua literatura, então ainda assim ficou num controle da igreja, mas só que o assunto dos livros se modificou, e hoje a gente pode usar a tecnologia, mas também a gente tem outras formas, a gente pode conversar e a gente ainda imprime coisas hoje. Essas duas tecnologias não foram excluídas até hoje, e eu espero que não sejam, por favor. Ok? Gente, ficou alguma dúvida nessa questão? Todo mundo ficou de boas com ela? Como eu falei, essa questão ela me pareceu interessante por ela apresentar um debate para a gente, logo em seguida selecionar uma alternativa. Eu acho que esse texto, assim, com essa temática, seria interessante desenvolver uma redação ou algo do tipo, mas você vê que a FUVEST, como ela é mais sangue no zóio, ela desenvolve um tema de redação numa questão X do vestibular, assim, só para você ver como ela é mais loucura, assim, na dinâmica, né, gente? E aí, galera, como eu falei, eu não ia utilizar tanto tempo de vocês, eu acho que essa daqui seria a última questão que eu ia apresentar para vocês. Deixa eu ver, tanto que acabou. Mas a questão... Opa, peraí. Mas a questão que eu quero também mostrar para vocês uma proposta de redação para a gente conhecer as diferentes propostas de redação de diferentes vestibulares. E aí eu não sei... Cadê? Ah, tá aqui aberto. Não, eu vou ter que ir, porque agora eu tenho que assumir lá. Tá bom, beleza. gente? Obrigada. Entram no SED, façam avaliação socioemocional, façam as provas do CAED, agora no final de semana que o SED vai estar tranquilo. Não deixe para a última semana, que é um inferno na vida de todo mundo, né, Dalma? Não só na de vocês, mas na nossa também. SED fica um caos. Tchau, obrigada. Bom final de semana a todos. Tchau, Fernanda. Até, hein? Tchau. Então, gente, só foi essa participação da Fernanda aí, que a Fernanda queria falar para vocês do questionário socioemocional. Por favor, façam essa ajuda para ela, que, como ela falou, né, é uma coisa que vai ajudar ela como professora de tecnologia de vocês. Então, por favor, acessem lá a sede, Secretaria Escolar Digital, e realizem ali o questionário. Ela mostrou um link aqui, tipo um link de um vídeo de como utilizar isso daí, mas realizem, não é certo ou errado, não é um vestibular da FUVEST, mas é questões que é para a gente conhecer melhor sobre vocês. Camille, sim, a gente vai ter férias. A gente vai ter férias, eu também estou feliz com isso, ok? Se eu não me engano, para mim, as minhas férias, eu não sei as de vocês, mas as minhas férias vão começar a partir do dia 16 de julho e vão até o dia 1º de agosto. As de vocês, sem querer construir esperanças, mas eu acredito que as de vocês vão ser a partir do dia 9 de julho. Espero que se concretize essas suas férias de vocês a partir do dia 9, porque aí na outra semana a gente faz os conselhos e dá bye-bye para todo mundo e a gente retorna só em agosto, ok? Deixa eu ver. Ray, com a mão levantada? Pode falar, Ray. Nossa, essa aula vai acabar cedo, tô triste. Calma. Eu tô falando de proposta de redação aqui. Calma. Deixa eu ver. Giovana manda aqui, ó. Falando sobre redação, você tem uma indicação de documentários para ajudar no repertório? Vixe,
Muitos. E eu quero que vocês vejam essa proposta, antes de eu recomendar os documentários para a Giovana, eu quero que vocês vejam essa proposta, porque para mim foi extremamente marcante. Por quê? Porque essa proposta de ação, ela foi do meu primeiro ano de vestibular, cara. Meu primeiro ano de vestibular, eu fiz essa redação, e eu acho que ela foi marcante para mim, porque foi logo no momento em que, não foi logo no momento, mas foi, sei lá, um ano depois, ou 2 anos depois, eu me tornado vegetariano. Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa vegetariana. E, putz, há muito tempo na minha vida. E aí a questão é que essa proposta de ação da Unicamp, ela apresenta a temática da relação dos homens e dos animais, a relação de homens e animais. E aí, a partir disso, é muito interessante você ver como ela vai abordar essa questão e como ela vai dar 3 propostas diferentes de como você partir com esse tema. Deixa eu ver, alguém levantou a mão aí? Foi Maria Eduarda? Não? Não? Não. Então, beleza. Vamos lá, eu vou tentar compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Então, gente, essa daqui é muito interessante para mim. Por quê? Por causa que ela é uma proposta de ação interessante, por causa que ela tem muito a dizer sobre minha própria pessoa na dinâmica de vestibular. Eu acho ela genial e eu quero compartilhar com vocês essa experiência aqui. Vê só, 2009, cara. Caraca, eu prestando vestibular pela primeira vez ali em 2009. 2009 pela primeira vez? Acho que era. Não, é que o vestibular foi de 2008 e a grande questão é que era para o ano de 2009, então isso é em 2008, beleza, gente? E aí eu quero que vocês compreendam como é a proposta de redação da Unicamp e ver como ela é diferente do que foi o Enem, do que é a FUVEST, como eu apresentei no último encontro de vocês, beleza? Vamos lá, ó. Ele já lança direto, ó, o tema geral da prova da primeira fase é o homem e os animais. Ok. E aí a redação propõe 3 recortes desse tema. Aqui, ó. Propostas. Cada proposta apresenta um recorte temático a ser trabalhado de acordo com as instruções específicas. Escolha uma das propostas para a redação. E aí, olha só que louco. Você pode fazer uma redação dissertativa, a dissertação. Você pode fazer uma redação narrativa. Você pode criar uma narração sobre esse tema. Ou então fazer uma carta. Olha só que legal. Pô, professor, eu acho que eu não mando bem numa redação dissertativa. A Unicamp, ela abre a possibilidade de você fazer essa redação narrativa ou em carta, mas aí você tem que entender quais são as exigências dela para isso tudo, né? Então é aquela coisa. E aí, por causa disso, tem que assinalar qual foi a escolha que você fez, né? Beleza. E a coletânea é única e válida para as 3 propostas. Leia toda a coletânea e selecione o que julgar pertinente para a realização da proposta escolhida. Articule os elementos selecionados com sua experiência de leitura e reflexão, ok? O uso da coletânea é obrigatório. Olha só que loucura. Ela já está falando para você que vai ter uma coletânea de textos aqui para vocês e o uso dele no seu texto é obrigatório. E aí ele fala, sua redação será anulada se você desconsiderar a coletânea, fugir do recorte temático ou não atender ao tipo de texto da proposta escolhida. Ele vai te dar 3 possibilidades de texto, você ainda vai errar, meu filho? Que isso? Mas vamos lá, gente. Então, de acordo com a época e a cultura, o homem se relaciona de diferentes formas com os animais. Essa relação tem sido um motivo de intenso debate, principalmente no que diz respeito à responsabilidade do homem sobre a vida e o bem-estar das demais espécies do planeta. E aí ela vai apresentar o quê? Eu não vou ler tudo para vocês, porque vocês vão ver que são textos concisos, mas ele vai tentar apresentar para vocês algumas coisas sobre esse tema. E ele vai apresentar o quê? Basicamente, o fundamento jurídico do Brasil. Ele vai falar do artigo 225 da Constituição Federal sobre maus tratos dos animais, sobre a proteção da fauna e da flora no Brasil, né? E aí ele vai falar, tipo, tá, isso tem na teoria, mas como também ele vai falar, assim, sobre a ideia de como eu posso dizer, de furos à lei, né? Como ele vai falar de rinha de galo, farra do boi, carrocinha, rodeios, vaquejadas, circos, e diversas outras coisas que continuam essa exploração, né? E aí
Também ele vai apresentar aqui também no texto número 2 da coletânea, né, sobre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que aprovou, né, em 2008, uma lei que obstruiu uma parte significativa da pesquisa científica realizada por meio da Fiocruz, que hoje eu acredito que vocês ouvem falar todo dia nos jornais. Por quê? Por causa que era um projeto de lei que de autoria de um vereador aqui, o Cláudio Cavalcante, que era aquela coisa, ele queria que se tornasse legal o uso de animais em experiências científicas, né? E aí, todo o debate que isso gerou na Fiocruz, que não poderia usar mais animais em suas práticas científicas. E aí tem o terceiro texto aqui, que é uma lei chamada Lei Arouca, que foi aprovada em 2008 no Senado, né? Que essa lei, como eu posso dizer, né, credenciar instituições para criar e utilizar de animais destinados a fins científicos, estabelecer normas para o uso e cuidado desses animais, né? Então, é uma coisa que complementa o número 2, né? E aí, essa última aqui, que é mais... A última, não, tem a quinta ainda. O outro texto aqui é basicamente escrito sobre a União Internacional Protetora dos Animais, está aqui até o site, também defendendo falando sobre o uso de experiências em animais, ok? E aí, se eu não me engano, esse daqui é de um livro, é isso mesmo, de um livro, Estrutura ao Sentimento, a Relação com o Animal na Amazônia, ok? Desse Felipe Descola. E aí ele vai falar também de como os animais podem ser explorados na região amazônica, tanto por perspectivas, digamos, como eu posso dizer, para fins humanos, como até tipo de exploração, de destruição de habitat, né? Que é um texto bem interessante. E esse último aqui, é uma fotinho que foi feita por uma ONG chamada Vegan Staff, que eles estão aqui com uma placa escrito: os experimentos em animais atrasam o progresso da ciência. Então, cara, como eu falei para vocês, para mim, essa proposta de redação da Unicamp vindo no ano 2008 foi sensacional, que no ano 2007 eu tinha me tornado vegetariano e eu tinha muitas questões políticas, ainda tenho questões políticas meus motivos de ser vegetariano. E aí quando eu vi essa proposta de redação, eu falei, cara, genial, velho, eu me encontrei, velho, vixe, vou destruir nessa redação. Só que não. Não mandei bem nessa redação. Eu vi que, como eu estava muito mais, como eu posso dizer, querendo expor como eu estava certo por ser vegetariano e por, como eu posso dizer, e por me posicionar contra os experimentos científicos em animais, que eu esqueci de fazer o básico, cara, respeitar o que era a proposta, respeitar o que o vestibular estava pedindo. Então, muitos de vocês, assim, quando eu vejo falando sobre redação, é aquela coisa, qual a opinião que eu devo apresentar? Qual a opinião certa e qual a opinião errada? Calma, velho. Nessa brincadeira das propostas, vocês poderiam até, como eu posso dizer, vocês poderiam até ser contra, ser a favor da experimentação científica de animais. Vocês poderiam. A questão é a forma que vocês iam apresentar o seu argumento iria definir iria definir como você ia ser avaliado, perfeito? E a gente já como deu 3 horas, vamos mandar a lista de presença de vocês para vocês de novo, perfeito? Então vamos lá, ó. A proposta A. Tá, aqui, ó, leia a coletânea e elabore sua dissertação a partir do seguinte recorte temático. Os animais em experimentação científica tem sido muito debatido porque envolve reivindicações dos cientistas e dos movimentos organizados em defesa dos animais, assim como mudanças na legislação vigente. E aí ele te dá instruções: discuta o uso de animais em experimentação científica, trabalhe seus argumentos no sentido de apontar as controvérsias a respeito deste uso, explore os argumentos de modo a justificar seu ponto de vista sobre essas controvérsias. Então, é muito louco isso, porque foi um grande aprendizado para mim. Porque, como eu falei, né, eu tinha uma inclinação muito interessante, eu tinha um conhecimento muito sobre o tema, por ser vegetariano,
E aí, mas só que eu não consegui construir, por quê? Porque eu não segui essas orientações. Talvez muitos de vocês, quando eu, por exemplo, sair uma redação no Enem sobre a importância da educação, você vai estar falando, pô, educação é importante por causa que a galera vai saber pensar melhor. Cara, isso é muito senso comum. O que você vai apresentar de novo dentro dessa brincadeira, né? Então, pô, eu sou totalmente contra o uso de animais em experimentação científica. Mas, cara, o que eu posso falar de novo dentro dessa brincadeira? O que eu posso oferecer de diferente dentro desse debate, partindo daquelas ideias, daquelas 6 ideias que a gente acabou de ler, sabe? Então, é muito mais qual o seu posicionamento, é muito mais qual é a forma que você vai apresentar esse posicionamento. Perfeito, gente? E aí, só para vocês entenderem as outras propostas que tem na Unicamp, né? Aí ela fala, leia a coletânea e elabore sua narrativa a partir do seguinte recorte temático. Novamente, os movimentos organizados de defesa dos animais têm sensibilizado uma parcela da sociedade que busca adotar novas condutas coerentes com o princípio de responsabilidade em relação às diversas espécies. Instruções. Imagine uma personagem que decide mudar de hábitos para ser coerente com sua militância em defesa dos animais. Narre os conflitos gerados por essa decisão. Sua história pode ser narrada em primeira ou em terceira pessoa. Cara, isso é genial, cara. É muito fantástico você, num vestibular, ter esse espaço onde você tem que seguir apenas isso. Cara, você vai ter que criar uma personagem onde ela vai mudar os hábitos dela, vai ter uma mudança de vida, porque ela quer ser mais coerente com a defesa dos animais. E aí ela vai lidar com conflitos disso, cara. E olha só que louco, você pode escrever essa história em primeira pessoa, como se você fosse essa personagem ali apresentando a história, ou em terceira, você é um narrador falando de algum outro personagem. E eu acho isso fantástico dentro da prova da Unicamp sobre esse assunto, cara. Eu acho fantástico, fantástico mesmo, ok? E aí tem a C, que essa daí é da carta, né? Leia a coletânea e elabore uma carta a partir do seguinte recorte temático. As controvérsias sobre o uso dos animais em experimentação científica não se encerram com a recente aprovação pelo Senado da Lei Arouca, o que cria o CONSEA. Beleza, é aquela coletânea lá, que acho que é a 2, que está falando sobre essa lei aprovada no Senado. Quais soluções? Escolha um ponto de vista em relação ao uso dos animais em experimentação científica. Você pode ser a favor, você pode ser contra. Argumente no sentido de solicitar que seu ponto de vista prevaleça na atuação do CONSEA. Dirija sua carta a um membro do CONSEA que possa apoiar sua solicitação. Então, essa daqui, cara, já é um rolê muito mais, eu posso dizer, formal. Você vai ter que lidar tipo, com uma linguagem muito mais erudita, você vai ter que lidar com uma questão muito mais lidando você como profissional lidando com outro profissional. Quebrou a lógica de um pouco de você tentar mostrar sua argumentação, quebrou a lógica de um espaço narrativo de criação. Aqui é muito mais formal. E aí, gente, conhecendo essa outra proposta da Unicamp, é interessante porque a gente vê como os vestibulares eles não são tão lugar comum assim. Eles têm ideias interessantes, eles gostam de inovar, assim, sabe? E o da Unicamp, ele é difícil também, né? Não existe vestibular fácil, eu acredito, mas a Unicamp, ela costuma trazer inovações muito interessantes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a FUVEST, anualmente, ela solta uma lista de livros que seriam interessantes para os inscritos do vestibular lerem para se preparar para a prova, para que eles possam ter o conhecimento mínimo da literatura brasileira para realizar a prova do vestibular. A Unicamp também tem, mas só que a Unicamp, ela lança até mais. Ela inovou uns anos atrás, se não me engano foi em 2017, que ela colocou o CD Sobrevivendo no Inferno no Racionais. Eu não sei se vocês conhecem, chegaram a ouvir, mas é um álbum que marcou uma geração de pessoas ali, década de 90, principalmente aqui na região, Capão, Campo Limpo, do que era viver na periferia de São Paulo, uma região que até hoje é violenta, mas naquela época era muito mais violenta mesmo. Então, a Unicamp oferecendo um CD de música de hip hop para os seus vestibulantes, ela está querendo falar assim, cara, eu quero que você pense.
além das questões, além de livros, eu quero que você pense em tudo. Tudo faz parte de reflexão, tudo você pode tirar reflexões. E aí, a Unicamp, como eu falei, é um vestibular interessante, porque ele tem questões muito interessantes. Eu não sei se ela permanece da mesma forma, não sei se ela tem a mesma configuração, mas eu me lembro que nas vezes que eu prestei, era muito interessante, porque o tema da redação, como esse aqui, os homens e os animais, era o tema que iria permanecer em todas as questões. Então, aquela coisa, ia ter uma questão sobre história, ia ter uma relação, alguma questão sobre como, sei lá, a Segunda Guerra impactou a questão da fauna, da flora, dentro de regiões, sei lá, do norte da África. Ao mesmo tempo que, por exemplo, tinha questões de física para você pensar como a relação de homens e animais nessa brincadeira, sabe? Então, tanto que eu me lembro que eu prestei Unicamp 2 vezes. Na segunda vez que eu prestei, era o tema sobre gerações. E dentro dessas gerações, era muito interessante, porque era a questão, todas as questões tinham a ver com gerações. Eu não esqueci uma questão de física sobre esse tema, que era muito interessante, que era um avô que ele empurrava o seu netinho num balanço, sabe? Empurrando ali o netinho no seu balanço. E ali, por causa dessa cena, tinha toda uma questão de movimentação de velocidade do balanço a partir do impulso do avô. Sério, ele pegava todas as questões com a mesma temática para tentar construir uma linha de raciocínio. E aí eu acho que era interessante porque não tinha tanto uma quebra assim, pô, eu tô pensando nisso daqui, depois eu tenho que pensar nisso, depois eu tenho que pensar naquilo. É interessante a prova da Unicamp porque ela tem uma linha de raciocínio que ela não te destrói tanto sua mente, assim, sabe? Eu gosto da prova da Unicamp por causa disso, mesmo nunca tendo sido aprovado, infelizmente. Mas eu queria finalizar hoje com essa apresentação dessa proposta de redação para vocês conhecerem outras que vão muito além do Enem, que vão muito além da FUVEST, e se vocês quiserem realizar uma redação a partir disso que eu apresentei aqui para vocês, cara, fique à vontade, mande para mim, eu até compartilho para vocês o arquivo aqui desse vestibular da Unicamp, que é muito interessante, perfeito? Gente, ficou alguma dúvida? Opa, Ray, pode falar. Você acredita que eu tirei a print do negócio da redação, sabendo que você vai enviar no grupo? O que você fez? Eu tirei a print do negócio da redação, sabendo que você já vai enviar no grupo. Manda lá, é nóis. Eu agradeço você ter mandado lá. Gente, então, por hoje seria isso.